Meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito boa noite. Começamos neste momento o sermão, o culto que nós prestamos a Deus via YouTube, né, nesses dias em que não podemos estar reunidos presencialmente no templo, tem sido assim pelo YouTube. E hoje nós celebramos a Páscoa, né? Nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é sobre isso que nós iremos meditar nessa noite, sobre o tempo da Páscoa. Iremos analisar alguma coisa acerca da traição de Judas, as aplicações que tem para nós a atitude de Judas, e também a preparação da Páscoa. Mas antes eu quero orar com você. Antes vamos pedir a Deus para que Ele nos abençoe, agradecer a Deus pelo dia que nos foi dado. Feche seus olhos, então, curve sua fronte e vamos orar. Soberano eterno Deus, nós queremos nesse momento agradecê-lo por mais um dia que nos foi dado, agradecê-lo, ó Deus, porque hoje a cristandade celebra a ressurreição de Jesus Cristo, o maior evento da história, Senhor. Nós louvamos o Senhor pelo teu imenso poder, porque somente o Senhor, sendo Deus que é, poderia ter feito isso, Deus. E Jesus ressuscitou, Senhor, para que nós também ressuscitássemos. Ele foi o primeiro de muitos. Nós louvamos o Senhor, porque nós temos certeza, convicção de que nós iremos ressuscitar também. Agradecemos o Senhor pela salvação em Cristo Jesus, e nesse momento, Senhor, nós rogamos a direção do alto, a direção do Teu Santo Espírito, ó Deus, para a mensagem, para o sermão, ó Deus, que será transmitido, que será proferido, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa os nossos corações e a nossa mente, Deus, para a compreensão da Tua palavra, para a aplicação da Tua palavra, Deus, por meio do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, hoje, como eu disse há pouco, nós celebramos a Páscoa. Na sexta-feira nós celebramos também, apesar da tristeza que nós temos, alguns ficam mais sensíveis que outros, a crucificação de Jesus Cristo. Mas hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. E esses eventos estão intimamente ligados. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, e acompanhe a leitura que será feita. Antes, deixa eu dar o meu boa noite, enquanto você procura aí o Evangelho de Marcos, dá o meu boa noite para a Nora, para o Juninho, para o Alex, para a Leni, para o Éder. Deus abençoe todos vocês, abençoe a família de vocês. Espero que vocês tenham tido um bom almoço em família, tenham celebrado a ressurreição de nosso Senhor com alegria e convicção no coração. Uma boa noite para todos vocês. Vou repetir a referência. É Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 10 até o versículo 16. É um texto curto e nós iremos meditar nesse texto e ver o que nós podemos então tirar para a nossa vida e aplicar no nosso viver cotidiano. Deixa eu só perguntar para vocês aí, tá bem? O som tá bom? Tá chegando bem o som? Juninho, Alex, Éder, tá tudo ok aí? Silvano, boa noite, a paz. Tá tudo bem com o som, né? Então vamos lá. Vou repetir mais uma vez já para a gente entrar no texto. Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 10 até o versículo 16. Diz assim o texto sagrado, a palavra do Senhor. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal,
Disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei-o ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Esse é o texto que fala da traição, do plano de Judas para trair Jesus, entregar Jesus, e também os preparativos da Páscoa. Boa noite, Dona Teresa, a paz do Senhor, Deus a abençoe. Estamos orando pela senhora, que Deus lhe conceda saúde. Que bom saber que o áudio está ok, a imagem também, que bom. Vamos lá, meus irmãos. O que nós temos aqui nesse texto, então, que nós vemos há pouco? O acordo de Judas para atrair Jesus e a preparação da Páscoa. E é interessante pensar que até mesmo a traição de Judas desempenha um papel importante no plano de salvação, que culminará na cruz do Calvário e também no túmulo vazio. Tudo está ocorrendo dentro da vontade soberana de Deus. Nada está fora. Está ocorrendo tudo como o Senhor desejou, tudo como o Senhor planejou, tudo como o Senhor arquitetou. E não há consenso acerca dos motivos que levaram Judas a trair Jesus, mas as Escrituras, elas asseguram que foi a ganância, a cobiça, a ambição que levou Judas a cometer esse terrível pecado. Lucas diz que os sacerdotes combinaram em lhe dar dinheiro. Mateus nos informa que Judas recebeu 30 moedas, e com um agravante no Evangelho de Mateus. Mateus nos informa que Judas recebeu as 30 moedas e se propôs a entregar Jesus. A expressão foi, né, de Judas ter ido, a expressão foi usada por Marcos, Lucas e indo usada por Mateus, mostra claramente que a iniciativa da traição foi de Judas. Ele não foi recrutado pelas autoridades. Ninguém o recrutou. Partiu dele. Embora as autoridades quisessem matar Jesus, a iniciativa foi de Judas. Essa atitude de Judas alegrou os sacerdotes. Essa iniciativa de Judas simplificou o trabalho das autoridades, o trabalho dos sacerdotes, e alterou a ideia deles anterior quanto ao melhor momento para prender Jesus, como é dito no versículo 2 do capítulo que nós lemos. Eles vão falar que o versículo 2 vai dizer que eles estavam esperando o melhor momento para apanhar Jesus, para pegar Jesus. Esse evento, sob o controle de Deus, mas Judas fazendo cumprindo a sua vontade, porque ele era pecaminoso, assim como todos, diz que foi ele que foi entregar Jesus. Então, os sacerdotes aproveitaram isso e aguardaram, então, o melhor momento para catar, para pegar Jesus, e não seria mais eles. O serviço seria muito simplificado. Mas o que esses versículos, meus irmãos, eles nos ensinam, e o que eles têm a ver com o dia de hoje, quando nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, quando nós celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre a cruz. Em primeiro lugar, nós temos aqui que devemos guardar o nosso coração. E temos aqui também aquele vigie e ore para que não caia em tentação. Mas vamos pensar com a ideia de guardar o coração. É impossível, meus irmãos, conceber uma prova mais impressionante dessa triste verdade de que devemos guardar o coração e orar e vigiar para que não caiamos,
dessa triste verdade do que essa que se vê na história de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes deve ser um pensamento, um permanente aviso para a Igreja de Cristo. Precisamos lembrar que ele era um dos 12 apóstolos chamados por Jesus, escolhidos por Jesus. Seguiu nosso Senhor durante todo o seu ministério, ouviu as pregações do nosso Senhor Jesus Cristo, foi testemunha ocular dos milagres que Jesus operou, ouviu as pregações de Jesus. Judas era semelhante a todos os outros apóstolos, e ninguém suspeitava que ele fosse um traidor. Nada o distinguia de Pedro, de Tiago, de João. No entanto, Judas se mostrou dotado de um coração falso, de um coração hipócrita, de um coração que estava carregado de más intenções. E tanto é que ele traiu Jesus, entregando Jesus à morte. A recordação de Judas, meus irmãos, a recordação de Judas Iscariotes deve nos constranger a orar muito, suplicando 3 coisas: humildade, humildade e humildade. 3 coisas: humildade, humildade e humildade. Digamos sempre: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Temos um conhecimento muito raso e muito pobre acerca do nosso próprio coração, meus irmãos. A Bíblia afirma que enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente é corrupto. Quem o conhecerá? E também não nos contentemos com nenhuma outra coisa, senão com a graça do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Conhecimento, dons, capacidade de orar, de falar, ser membro de alguma igreja, essas coisas não são de pouco valor se em nossos corações abrigarmos ainda o velho homem, deixarmos ainda o velho homem tomar decisões, tomar os caminhos que nós vamos seguir. Não adianta ser membro de igreja, não adianta orar, não adianta pregar, não adianta cantar, não adianta tocar. Essas coisas nada valem se em nós ainda o velho homem, o velho coração ainda dita os caminhos nossos. Devemos tomar cuidado com isso, devemos guardar o nosso coração. O proverbista fala: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E depois Jesus, no capítulo 15 de Mateus, também fala que é do coração que procede os maus desígnios, coisas essas que nós veremos ainda. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, guarda o teu coração. O exemplo de Judas Iscariotes é um exemplo disso para nós. Mostra o que acontece quando nós não guardamos o nosso coração, quando abrigamos em nosso coração desejos pecaminosos. Por exemplo, no caso de Judas aqui, era a cobiça, era o dinheiro, era a avareza, era a ambição desmedida. Mas, em segundo lugar, temos o amor ao dinheiro. Veja, guarda o teu coração. Aí você pode juntar isso do amor ao dinheiro. Guarda o teu coração do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é o nosso segundo ponto aqui do nosso sermão. Como explicar essa conduta de Judas? Acredito que a explicação mais acertada acerca da sua conduta esteja na sua cobiça, esteja na sua ambição. O aspecto mais marcante da personalidade de Judas era, sem dúvida, a sua avareza, a sua ambição. E não existe, meus irmãos, falha de caráter mais destruidora, mais insana, mais degradante que o apego ao dinheiro. Judas amava o dinheiro. A Bíblia declara abertamente que Judas era ladrão, lá em João 12, no versículo 5 e no versículo 6, quando ele faz uma reprimenda sobre o óleo, o alabastro, mas ele não queria, ele falou que o dinheiro deveria ser guardado para ajudar os pobres. Depois Jesus, a Bíblia revela para nós que não era isso que ele queria fazer, ele queria ficar com dinheiro, porque a Bíblia declara abertamente naquela passagem que Judas era ladrão. Mas sem dúvida nenhuma, Judas ouvira a solene advertência de Jesus:
Tende cuidado e guardai-vos de toda avareza. Judas caminhava com Jesus, Judas andava com Jesus, Judas ouvia os sermões de Jesus, mas ele esqueceu ou ele não prestou atenção. A avareza, a cobiça, a ambição foi a rocha que fez Judas naufragar. Foi a ruína da sua alma. Não é de admirar que o apóstolo Paulo qualificou o amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E caíram em muitas tentações e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína. Concupiscências são desejos, então você pode colocar aqui a palavra desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína. A história da igreja, meus irmãos, está repleta de dolorosas provas de que o amor ao dinheiro é um pecado que corrói, que escraviza o coração das pessoas, conduzindo-a a todo tipo de perversidade. Esse, como nós acabamos de ver, como nós estamos estudando, Judas traiu Jesus, entregou Jesus por dinheiro, uma perversidade sem tamanho. O amor ao dinheiro nos leva a cometer perversidades terríveis. Pensemos em Balaão, pensemos em Gease, servo de Elias, lembremos de Ananias e Safira, são exemplos que a Bíblia nos mostra claramente. Mas, dentre todos esses exemplos, essas provas que nós temos, que a Bíblia nos apresenta, não existe qualquer outra tão melancólica, tão triste quanto a de Judas Iscariotes. Por dinheiro, um homem que fez parte do colégio apostólico, que andou com Jesus, que comeu com Jesus, que viu Jesus curar, viu Jesus expulsar demônios, viu Jesus ressuscitar mortos. Um homem que andou com Jesus, vendeu e traiu Jesus. O amor ao dinheiro, meus irmãos, é terrível. Oremos e vigiemos contra o amor ao dinheiro. É uma enfermidade sutil, está mais perto de nós do que nós imaginamos. O pobre se encontra tão perto desse pecado, desse amor, quanto o rico. E é possível, sim, alguém amar o dinheiro, ainda que não o tenha. Mas veja o que nos diz novamente o apóstolo Paulo: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O autor da carta aos Hebreus ainda diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ele enfatiza: nunca, jamais te abandonarei. E nesses dias difíceis em que nós vivemos, nesses momentos delicados que nós atravessamos, essa é uma promessa extremamente consoladora, restauradora e fortalecedora. Então, o primeiro ponto é vigie, ore para que não caia, guarde o teu coração. Segundo ponto, do amor ao dinheiro. E por fim, terceiro e último ponto, em terceiro lugar, vemos nesses versículos a conexão entre a festa da Páscoa e a morte de Cristo. A festa da Páscoa e a morte de Cristo. A Páscoa, meus irmãos, é a mais antiga festa judaica e foi instituída como recordação da preservação de Israel da última praga, da 10ª praga que viria ao Egito, ou seja, a morte dos primogênitos. E quando o Senhor passaria, né, quando o Senhor passou por sobre o povo, sobre Israel, sobre o povo de Israel também, lá no Egito, o qual já tinha aspergido com sangue de um cordeiro sacrificial, macho e sem defeito. Eles passaram nas laterais da porta, né, nos batentes e na parte de cima, né, o sangue desse cordeiro é sacrificado
antes da saída do Egito. Essa foi a preparação da Páscoa. O Novo Testamento estabelece uma conexão redentora direta com esse episódio. E a morte de Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, que foi sacrificado por nós. Aquilo que a morte do Cordeiro significou para Israel no Egito era o mesmo que significaria a morte de Cristo para os pecadores agora do mundo inteiro. Né? Pecadores eleitos, escolhidos do mundo inteiro. A segurança que o sangue do Cordeiro da Páscoa lá no Egito providenciou para Israel era o mesmo que o sangue de Cristo providenciaria abundantemente, em abundância para todos os que nele creriam. Não podemos esquecer, meus irmãos, o caráter sacrificial da morte de Cristo. Devemos rejeitar, e eu tenho ouvido isso, não é de hoje, acredito que vocês também já ouviram muito, devemos rejeitar a ideia de que a morte de Cristo não passou de um exemplo de renúncia, de um exemplo de autossacrifício, alguém que se entregou simplesmente numa boa atitude. Sem dúvida foi isso também, mas foi algo infinitamente superior, infinitamente maior, mais profundo e mais importante do que uma simples entrega, uma simples atitude de renúncia. A morte de Cristo, ela providenciou, ela nos trouxe salvação, ele morreu no nosso lugar. A obra da reconciliação, que envolve desde a encarnação até a assunção de Cristo aos céus, ela oferece salvação. A morte de Cristo, meus irmãos, foi a propiciação pelos nossos pecados. João, na sua primeira carta, afirma isso. E a propiciação, esse termo teológico, a propiciação, está em aplacar a ira de Deus que estava sobre nós por causa do nosso pecado. Jesus Cristo foi o sacrifício que Deus aceitou e aplacou a sua ira. Deus estava irado com o pecado. E não haveria nada que pudéssemos fazer. Somente Jesus Cristo, oferecendo a sua vida, somente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, puro, imaculado, santo, sem defeitos, sem mancha, poderia aplacar a ira de Deus em forma de sacrifício, e foi exatamente isso que ele fez. A morte de Cristo foi também a expiação pelos nossos pecados. Expiação é a obra de remoção de pecados e reconciliação do homem com Deus. Expiação é o resultado especial do sacrifício e a morte sacrificial de Jesus Cristo, por meio do qual todo aquele que é chamado a vir a Deus em penitência, em humildade, em submissão e fé, recebe o perdão pelos seus pecados. Foi através da morte de Cristo que a morte eterna foi afastado de todo aquele que nele crê. Por isso que não tememos mais a morte. Viveremos para sempre com Cristo, porque ele ressuscitou. Ele foi o primeiro de muitos e nós também ressuscitaremos. Veja, na Páscoa, além do cordeiro, os judeus comiam também os pães asmos com ervas amargas, né? Uma alusão ao sofrimento que Israel padeceu durante o cativeiro egípcio, e que celebrava a saída de Israel do Egito. Né? A parte que fala do cordeiro está lá em Êxodo 12, de 1 a 13, e essa parte que fala, então, da saída, do que a Páscoa com os pães asmos significava que era uma festa subsequente. A Páscoa significava, era essa questão da saída, né? Então, as ervas amargas eram alusivas ao sofrimento que Israel sofreu, que está lá em Êxodo 12, do 14 até o versículo 20. Este grande ato de Deus, de ato de salvação da escravidão, dos poderes do mal ali simbolizado no Egito, foi um tipo de redenção maior que Cristo realizaria pelos seus. Paulo escreveu assim aos Colossenses: ele,
Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa linguagem de Paulo nos lembra a salvação de Israel por Deus da escravidão do Egito, e que era alusiva à obra maior que Cristo iria realizar na cruz do Calvário. Ele nos libertou, ele nos tirou deste mundo podre, nos tirou dos poderes do mal e nos transportou para o reino do seu Filho. Quando Deus nos redime, quando Deus redime um pecador, ele nos transfere, ele transfere o pecador do poder escravizante das trevas, do mundo, para o reino do seu Filho, Jesus Cristo. Eu quero concluir e dizer que guardar alguma coisa, meus irmãos, é garantir que ela não escape e que esteja protegida do ataque. No hebraico, o coração é o lugar do conhecimento, é também a fonte de decisões. Está lá em Mateus 15, 19. O seu coração é quem você é o verdadeiro você. O seu coração é você é o seu coração. E que dirige os seus pensamentos, suas emoções e suas decisões. Jesus descreveu seus seguidores como puros de coração, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, no versículo 8. Disto, então, quando Jesus fala que os seus seguidores são puros de coração, disto, então, se conclui que seguir Jesus resulta em uma transformação do coração, resulta numa transformação do eu. Não é sem motivo que o proverbista diz que, sobretudo, o que se deve guardar é o coração, lá em Provérbios 4, 23. Jesus disse que é do coração que procede os maus desígnios. Exatamente o que nós vemos aqui, o que nós vimos com Judas. Por amor ao dinheiro, entregou Jesus. Olha que mau desígnio, olha que pensamento, assim, pecaminoso, fora, não dá para pensar a profundidade dessa pecaminosidade. O proverbista diz: guarda o teu coração. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E Jesus vem e fala: olha, é do coração que procede os maus desígnios. Não é sem razão que Jesus, Paulo e o autor aos Hebreus fazem sérias advertências contra a cobiça. Deus é a maior necessidade que temos. Precisamos mais do provedor do que da provisão. Eu e um monte de gente tem dito: Deus é a maior necessidade que nós temos. E repito e enfatizo o momento que nós atravessamos. Nós precisamos mais do provedor do que da provisão. A provisão, ela acaba, mas o provedor não. Os recursos da terra, eles terminam, mas os recursos do céu não. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não condeno a posse de bens, eu não condeno possuir dinheiro. O que é complicado é quando o dinheiro possui você, né? Eu não condeno a posse de bens, mas sim os desejos perniciosos e os meios para tê-los, para obter o dinheiro. A advertência não é simplesmente de que o amor ao dinheiro pode ser perigoso. Não é só isso que está aí. É muito mais, tem muito mais. Mas que essa cobiça tem levado muitos a naufragar na fé e caminhar para a ruína. Como eu disse, eu não condeno a posse de bens terrenos. Não condeno possuir dinheiro. O problema é o dinheiro possuir você. Como eu disse há pouco, é possível alguém amar o dinheiro sem tê-lo. E por amar o dinheiro e para tê-lo, comete os atos mais perversos que alguém pode imaginar. Por fim, meus irmãos, a morte de Cristo por nossos pecados foi o sacrifício expiatório, foi a propiciação aceita, eficaz e redentora, mas ele ressuscitou, né? É o que nós celebramos hoje. Eu me alegro quando eu falo que Jesus ressuscitou e que nós celebramos isso hoje. A ressurreição de Cristo é a doutrina central da fé cristã, é a espinha dorsal da fé cristã. Não seguimos um Cristo preso na cruz, não seguimos um Cristo retido no túmulo. O túmulo de Jesus está vazio, mas um Cristo vivo e todo-poderoso.
É esse o Cristo que nós seguimos. A ressurreição de Cristo nos prova que a morte não tem a última palavra. A morte, ela foi vencida, o aguilhão da morte foi tirado, cessou o poder da morte, a morte foi tragada, louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Se alegrem-se nisso. A nossa vida, ela não se resume à horizontalidade. Como eu disse ontem, disse na quarta-feira, essa não é a estação final. Jesus ressuscitou e nós também iremos ressuscitar. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a viver de forma coerente com a fé que temos, sem trair Jesus e nem enviá-lo novamente para a cruz. Né? Cada ato fora da palavra de Deus, aquilo que desagrada a Deus, nós crucificamos Jesus, enviamos Jesus para a cruz de novo. Né? Paulo fala, vocês vão querer de novo crucificar o Filho de Deus? Obviamente que não, né? Mas para isso nós precisamos guardar o nosso coração. Tomando Judas como exemplo, amar a Deus. Não é sem razão que Jesus, Paulo e o autor aos Hebreus fazem sérias advertências contra a cobiça. Deus é a maior necessidade que temos, eu tenho dito isso. Precisamos do provedor e não da provisão. A provisão acaba, mas o provedor não. Os recursos do céu são inesgotáveis. Os da terra não. Por isso que nós precisamos mais do provedor do que da provisão. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não condeno a posse de bens terrenos, mas sim os desejos perniciosos e os meios para tê-los. Aí está o problema, que foi o que aconteceu exatamente com Judas. A advertência não é simplesmente que o amor ao dinheiro pode ser perigoso, mas que essa cobiça, esse amor desmedido, tem levado muitos a naufragar na fé e a caminhar para a ruína. A questão não é possuir o dinheiro, a questão é ser possuído pelo dinheiro. Esse é o problema, é isso que nós precisamos inverter. Por fim, a morte de Cristo por nossos pecados foi o sacrifício expiatório, foi a propiciação aceita, eficaz e redentora. Mas ele ressuscitou. É isso que nós celebramos hoje. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a doutrina central da fé cristã, é a espinha dorsal da fé cristã. Não seguimos um Cristo morto, preso na cruz, retido no túmulo. O túmulo está vazio porque ele ressuscitou, ele vive. Mas o Cristo vivo e todo-poderoso. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, nos prova que a morte não tem a última palavra. O aguilhão da morte foi tirado, cessou o poder da morte. A morte foi vencida, louvado seja Deus, e foi vencida por Jesus, o Deus homem, o Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude a viver de forma coerente com a fé que temos, sem trair Jesus e nem enviá-lo novamente para a cruz. Que o Senhor nos dê essa graça, que possamos viver de forma digna e coerente com a fé que temos. Feche os seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. O nosso coração, ó Deus, ainda é pecaminoso e às vezes quer trair Jesus e enviá-lo para a cruz. E por vezes, Senhor, nós fazemos isso. Traímos Jesus e aprisionamos a nossa fé. Livra-nos do mal, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Fortalece a nossa fé, bom Deus, para nos concentrarmos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Bom e glorioso Deus. E assim podemos entender, ó Pai, que a vida não é simplesmente se viver. E a morte também não é esse simples morrer. Por tua graça e com teu perdão, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Feche os seus olhos mais uma vez, me perdoe, esqueci, e receba a bênção. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, e que a consolação do Espírito
esteja e seja com todos, até o dia da volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos, foi um prazer estar com vocês. Na terça-feira nos encontraremos às 20 horas, na quarta às 20 também com o estudo, na quinta e depois no sábado. Terça, quinta e sábado são os devocionais, na quarta é o estudo. Deus abençoe vocês, tenham todos uma boa semana, se cuidem, sejam prudentes, né? Tanto na vida espiritual como nessa vida física aqui, né? No plano físico. Infelizmente, essa pandemia tem nos separado e nós precisamos continuar assim, mas continuar isolados com prudência, né? Não vamos abusar. Deus abençoe vocês. Nós tivemos um problema técnico, caiu a internet, e depois, pessoalmente, eu falo para vocês, a Rita tem uma teoria para a queda da internet. Depois a Rita está com uma teoria da conspiração aqui. Depois, pessoalmente, a gente vai dar risada disso. Deus abençoe vocês, um bom domingo, um beijo no coração de cada um de vocês. Foi um prazer estar com vocês. Um forte abraço. O seu pastor Flávio.